Queria então agradecer à Sílvia, em nome da Academia, a presença dela hoje aqui e por nos ter brindado com este momento. A Sílvia, como eu disse, é autora de um livro, que é o Ciclo da Esperança. Segundo creio, tem alguns exemplares. Pronto, portanto, se alguém estiver interessado em comprar, tem a própria autora aqui e pode comprar à própria. E autografar também. Ela à partida, penso que sim, que autografa. Eu trouxe a caneta. Então, depois de uma primeira parte dedicada às músicas e à poesia recolhida aqui, portanto, um momento etnográfico, vamos agora entrar, e porque também é dia de Camões, portanto, dizem que Camões morreu a 10 de junho, vamos agora entrar numa parte de poesia, e não só, no geral, de uma forma geral. Portanto, e eu vou começar com um poema de Camões, precisamente, que se chama, não sei se me engano, Helena. Não sei se me engano, Helena, se Maria se Joana. Não sei qual delas mais me engana. Uma diz que me quer bem, outra jura que me quer, mas em jura de mulher, quem crerá se elas não creem? Não posso não querer Helena, a Maria nem Joana, mas não sei qual delas mais me engana. Uma faz-me juramentos que só meu amor estima, a outra diz que se fina. Joana que bebe os ventos, se cuido que mente Helena, também mentirá Joana. Mas quem mente, não me engana. Então, nós estamos num espaço, portanto, que tem cerca de 500 anos. Almeirim, portanto, o nosso concelho foi importante no século XVI, bastante importante, portanto, a corte estava muitas vezes presente aqui, e o rei que mais tempo aqui permaneceu foi, dizem que foi Dom Sebastião. Então, num romance histórico que se chama Dom Sebastião e o Vidente, de Diana Barroqueiro, fala-se muitas vezes deste passo onde nós estamos, portanto, deste local. E então, vamos agora também dar um tributo a Dom Sebastião, primeiro com a leitura do excerto de Dom Sebastião e o Vidente, portanto, passado aqui, e depois com a leitura de um bocadinho daquela que muitos consideram a maior obra de literatura portuguesa, Os Lusíadas, da autoria de Camões, que é a dedicatória, que é dedicado precisamente, Os Lusíadas, a Dom Sebastião. Vamos então ficar com o Aquilíneo de Dom Sebastião e o Vidente. Eu não sou Dom Sebastião. Se me permitem, das coisas que eu mais gosto de receber é uma árvore e um livro. E a minha mulher sabendo disso há uns anos ofereceu-me um livro que era precisamente o Dom Sebastião e o Vidente. Nessa altura estava a recuperar uma pequena cirurgia e tinha todo o tempo do mundo para ler. E qual era o meu espanto, não sabendo sequer do que é que tratava o livro, comecei a lê-lo e a folhas tantas. Logo no início do livro falam do passo dos negros. E eu arrepiei-me todo. O passo dos negros é a minha terra. E continuando. E era efetivamente a minha terra, que a Diana Barroqueiro se referia. Às tantas da manhã, lembro que mandei um mail à senhora convidando-a para fazer a apresentação do livro aqui, mas confesso que esperava que ela não me respondesse porque me libertava de todas as responsabilidades inerentes ao convite. Não demorou 20 minutos e a senhora respondeu-me efetivamente. A responsabilidade da apresentação dos livros é da Porto Editora. Se eles não quiserem, eu irei. Portanto, fiquei com o menino nas mãos, como costumava ser, como para dizer. E a verdade é que a apresentação do livro Dom Sebastião e Vidente, que aconteceu aqui em Paços dos Negros, no fim já ter acontecido oficialmente, naturalmente, promovido pela Porto Editora, e é um prólogo grande, onde também que é a terra natal de uma personagem também muito importante no livro, mas a verdade é que numa tarde, em Paços dos Negros, numa aldeia, se venderam quase 100 livros. E foi uma festa muito bonita, que envolveu várias entidades, desde a Câmara, à Junta, à família do Convento da Serra, à família do Casal Branco, aos notários, e foi uma festa que foi bonita e foi culturalmente interessante. Este livro fala
da vida, dos amores e desamores de Dom Sebastião, fala de uma relação muito próxima, a tipo de sentimento de um escudeiro que desejava ser o escudeiro de Sebastião, que era o Miguel, rei de Portugal Grande, e que veio para ser moço de Dom Sebastião, mas que ele desejava chegar a escudeiro de Dom Sebastião. Este Miguel tinha umas premonições e queria chegar à beira de Dom Sebastião para o avisar de todos aqueles sonhos terríveis que ele tinha e que, como visto, se concretizaram, que era o facto de Dom Sebastião não deixar descendentes e, com tal, a nossa coroa ficar à mercê do reino de Castela, o que veio a acontecer. Daí Dom Sebastião ser desejado, porque reunia na sua descendência a garantia de que o reino de Portugal ficaria nos nobres portugueses e não nos nobres castelhanos. Lendo este livro, que eu penso que ia ser um livro obrigatório para as pessoas de Paços dos Negros, e não é difícil depois nós compreendermos o ambiente, a envolvência, a rusticidade do próprio local. A própria Diana não conhecia esta zona, mas escreveu com uma autenticidade que se prolongou até hoje. Ela, quando chegou a Paços dos Negros, quando chegou aqui ao Paço Real da Rabeira de Mouros, ela não sabia que ainda existia com esta singela imponência, expressões que nós ouvimos nesse dia, e nem sabia que a aldeia tinha crescido desta forma. Mas, às folhas tantas no livro, se fala na Real Montaria, que era uma hospedaria, onde aconteceu um desenlace final que permitiu ou que impediu Dom Sebastião de ter descendentes. Essa Real Montaria nós não temos dificuldade em imaginá-la ali perto do Casal do 30, até porque refere que ficaria perto do Porto das Carretas, lugar onde ainda hoje é possível passar a Rabeira de Mouros. Fala de Luna, essa tal donzela, entre aspas, castelhana, que veio com o propósito de prejudicar de forma severa a saúde e a virilidade do nosso rei, que lhe impediria de ter descendência fértil e até o desejo pelas mulheres. Isto é uma linguagem muito própria da Diana do Boqueiro, muito quente, muito real, e induz-nos logo àquela toda trama dos reis de Castela, que de forma muito ardilosa conseguiram que tal acontecesse. Então, às folhas tantas, o livro diz assim: embora seja um romance histórico, um romance com muita autenticidade, porque as recolhas foram intensas e muito sérias. Tudo que não seja assunto de guerra ou de caça, depressa cansa o el-rei, a todo momento foge de Lisboa para se entregar de alma e coração a montaria durante dias a fios, regressando depois ao paço, sem forças nem disposição para atender aos assuntos da governação. Disso se queixa amargamente Sua Senhoria, o reverendíssimo cardeal, na carta em que me mandou chamar, sem demora, para seu serviço, agora que vai acompanhar uma vez mais el-rei da Almeida. O tal João, irmão de Miguel, que foi chamado para servir o rei, para ver se lhe conseguia fora. Miguel achou mais prudente calar-se e não acudir em defesa de Sebastião, não fosse o irmão agastar-se e correr com ele para Pedrógão Grande, em vez de o levar para Almeirim. Não é difícil nós imaginarmos, naquela época em que Portugal era sede de um autêntico império, o Império Português, e seria Almeirim a sua capital, pelo menos em breves momentos em que foram tomadas decisões muito importantes. E, desculpem a vaidade, Almeirim e também Paço dos Negros, onde o rei e a sua família gostava de se refugiar. Não cabia assim com alvoroço devolver o lugar da maior e mais formosa aventura da sua vida, na qual o desejava tomar parte, mas que, apesar dos auspiciosos começos, tiveram um trágico desenlace, mas que, ainda com muitas pontas soltas de um enredo misterioso, que ele daria a vida por descobrir. Ele, Miguel. Não lamentava sequer ter deixado Salamanca e Madrid, pois João decidiram levá-lo consigo, agora que se ocupava também dos seus estudos. Antes esperava com ansiedade que a sua milagrosa padroeira lhe permitisse novo encontro com Sebastião, para lhe contar aquilo que descobrira e o seu papel no terrível extremejo. Por outro lado, trataria de iludir a vigilância do irmão para, uma qualquer noite, dar uma escapadela até à estalagem da montaria real, em vez de descobrir alguns rastros ou provas dessa história. A encantadora Sintra de inverno, Almeirim é uma palavra minha, mas está aqui.
Fora sempre para Sebastião um lugar predileto para viver os seus sonhos, ou esconjurar os espectros da sua perdição. Tanto o Paço Real como o Paço dos Negros lhe traziam memórias vivas da noite em que aquilo que todos julgaram ser um ritual de iniciação, de passagem à idade viril, acabara de forma trágica por lhe mudar a vida e o futuro para sempre. Em certas noites de insónia e de febre, causadas pela purgação do seu órgão inchado e inflamado, um corrimento amarelo esverdeado e fétido, que o fazia urinar constantemente com grande ardor, acompanhado de vagabos e terríveis dores de cabeça, além de um frio intenso nas pernas. Uma estranha atração parecia impeli-lo para a beira de luz. Mandava-se para o seu cavalo para sair sozinho, apesar dos avisos e censuras da avó, por caminhos solitários e agrestes até à estalagem da Real Montaria, mandada arrasar pelo cardeal após o escândalo da sua aventura e da prisão dos estalajadeiros com todos os seus criados e alguns hóspedes. Mergulhava na noite como num lago de sombras e silêncio que o envolviam com o sudário negro do seu tormento, e ali se quedava, sem desmontar, perdido todo o sentido do tempo e de si mesmo, esquecido também do cavalo que, de rédeas soltas e caídas à sua frente, retouçava de bentos invisíveis de erva. Outras vezes, como nessa noite, a lua cinzelava em prata a ribeira e o bosque, enchendo o ar de mágicas reverberações de sons ocultos. Até então, até o próprio cavalo, sentado numa pedra ou encostado ao tronco de uma árvore de olhos cerrados, buscava pelos trigos do esquecimento, dia e dia mais esbatidos, as efêmeras centelhas do sonho e do êxtase, o pão do seu remorso. Pele de nácar e corpo de ninfa, ondeados fios de ouro, emoldurando o rosto de anjo com olhos de safira, riso de pérola e rubis para maior deslumbramento do reininho de 12 anos. Mulher poema para ser sentida, tocada, encantada, feita não de palavras, mas de odores de canela e almíscar, de sons cintilantes, de sabores agridoce, de sedosos e pálidos matizes. Luna, princesa da noite, luminosa e pérfida, deusa inconstante dos 4 rostos mudáveis, alterando o ritmo da natureza e da índole secreta do homem. Não lhe souberam o nome verdadeiro, mas deram em silêncio os nomes de todos os afetos feminis que não conhecera. Mãe, noiva, irmã, amiga e confidente. Enigma assustador, passo a passo decifrado, que lhe permitira penetrar no jardim das delícias e, pela mão de Eva, colher e saborear o fruto proibido, alcançando num instante de infinito no abraço da mulher serpente e perdendo a alma nessa revelação. O espasmo do vento, a golfada quente sem alívio nem prazer, despertou para a humilhante certeza da sua aventura. Perdera a pureza naquela estalagem da Ribeira de Luz, não no talão de uma virgem abençoada por Deus, mas no leito profanado de uma fruta castelhana, com rosto de anjo e corpo de ninfa intocada. Eva traiçoeira, escondendo no vento a serpente maléfica da sua perdição, tornar impossível o amor e o património, e por breves momentos o rosto de Joana de Castro sobrepôs-se ao de Luna, aguilhoando de angústia. Estremeceu de frio e os olhos umedeceram-se, feridos pela luz branca da lua ou pela dor acutilante de memória, e erguendo-se a custo, montou o nervoso alazão que ele mesmo domara a duras penas e se tornara o seu mais fiel companheiro. Na manhã que se avinhava, haveria de cavalgar sem descanso, até encurralar e matar um urso ou um javali, para, no desafio da morte, descarregar a raiva e humilhação que o sufocavam. E era assim. E foi assim que o nosso Dom Sebastião despertou para a vida e, criança ainda, caiu nesta trama que envolveu todo o nosso reino e acabou provavelmente com esta trama que se passou aqui neste passo e nesta hospedaria, nós perdemos o nosso herdeiro direto, ficamos sujeitos às diretrizes do Dom Castelo. Agora então, os Lusíadas. A dedicatória a Dom Sebastião. E vós,
Ó bem-nascida segurança, da lusitânia antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Vós, poderoso rei cujo alto império, o sol, logo em nascendo, vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce, o deixa derradeiro. Vós, que esperamos julgo e vitupério, do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentio, que ainda bebe o licor do Santo Rio. Agora, para terminarmos este momento, esta parte, digamos que poética, vamos declamar 3 sonetos de um conhecido poeta almeirense, Francisco Henriques, da sua obra Cântico à Minha Terra. Vamos então começar. Contemplo estas ruínas seculares, restos mortais de um passo majestoso, muro ameago e brasão venturoso, ladeado por esferas anilares. Agora, estes históricos lugares, paraíso perdido e tão saudoso, evocam, num abandono lastimoso, coltada, moinhos, horta e pomares. A ribeira do Bujo já não canta, sob a janela manuelina a infanta, nem a trompa anuncia as montarias. Até que o novo almoxarife assome e afaste o mau presságio do teu nome, passo dos negros, negros são teus dias. Bocas que choram. E a saudade vai. Bocas que rezam, bocas que desejam. Beijar e ser amado se foi. São as mesmas bocas que praguejam. Não mais te abrasassem já, Deus me perdoe. Não te dá, mas a traça do pior que sejam. O sumiço que dê filho de um boi. Nem as cabras nem os cães te beijam. E então não te dá uma baceira. Fiques seco como a palha da esteira. Fervem no ar por iscos e trovões. Mas não se assustem com a trovoada. Mas tudo aquilo é conversa fiada. Que sai das bocas, não dos corações. Almeirim fez na hora da verdade o sacrifício que o dever encerra. Teve heróis em Chainite e a Grande Guerra. De filhos seus provou a heroicidade. Guerra colonial, a atrocidade. 2 vítimas fez da nossa terra. E a cada novo mártir que se enterra, mais se ergue o velho grito. Liberdade. 25 de Abril é a hora certa para a última nova descoberta à praia lusitana regressar. Tanta dor, tantas lágrimas e penas. Para quê? Se uma placa diz apenas Rua dos Combatentes do Ultramar.